não a nova idolatria do dinheiro. Nesse caminho que nós estamos fazendo, guiados pelas palavras do Papa Francisco, hoje nós somos convidados a meditar nesse segundo desafio que o Papa apresenta para o nosso mundo. Um desafio que toca a todos nós. E talvez nós nos perguntaríamos, e perguntaríamos também ao Papa, mas será onde está a razão, a causa para essa nova idolatria do dinheiro? E o Papa nos responde: uma das causas para essa nova idolatria do dinheiro está quando nós, de forma pacífica, permitimos que o dinheiro nos domine e domine a nossa sociedade. Mas é curioso que talvez nós até pensemos: não, eu não deixo isso, eu não quero isso, de forma alguma, na minha casa não. O importante na minha casa não é o ter, mas é o ser. É isso que nós nos preocupamos. Nós não queremos saber de dinheiro. Mas quando nós olhamos atentamente a nossa vida, o nosso coração, o ritmo no qual nós vivemos, nós compreendemos que de fato nós estamos numa nova idolatria do dinheiro. E o Papa então nos pergunta: mas por que nós chegamos a esse ponto? Por que nós vivemos uma idolatria do dinheiro? Por que nós tiramos quem deveria ser o único centro da nossa vida, que é Deus, e colocamos o dinheiro, colocamos os bens, o prazer? E ele diz: a causa está num problema antropológico. O problema é que o homem não tem mais a primazia na nossa sociedade, na nossa vida. O homem não é mais o cume da criação, como nós lemos no primeiro capítulo e no segundo do livro do Gênesis. O homem não é mais o importante, e sim aquilo que ele pode produzir e aquilo que ele pode ter. E onde nós chegamos dessa forma? Qual é a consequência que todos nós vivemos hoje por causa dessa nova idolatria do dinheiro? E o Papa então nos diz que nós entramos numa ditadura da economia sem rosto e sem um objetivo humano claro. E é curioso que é exatamente essa a nossa economia. Se nós abrirmos as páginas dos jornais onde tratam da economia, nós não encontramos o rosto, nós encontramos números, gráficos, valores. Onde está a pessoa ali atrás? Onde está o ser humano? O ponto alto da criação de Deus. O que nos importa? Saber se o homem tem ou não tem, ou saber se a bolsa de valores está melhor do que ontem? E é curioso que isso é tão forte que nós vivemos exatamente isso nesse processo que estamos agora vivenciando das campanhas eleitorais. Quando nós nos preocupamos até como estão oscilando as bolsas em relação ao candidato A ou ao candidato B. E podemos até pensar que não vivemos a nova idolatria do dinheiro. E o Papa então nos mostra o desafio que nós encontramos, que é o fato de que o homem agora, ele foi reduzido. Nós fomos reduzidos. Nós não somos mais o ser imagem e semelhança de Deus. Nós fomos reduzidos a uma necessidade que trazemos, a necessidade do consumo. Nós somos olhados dessa forma pela grande massa da sociedade. Quando nós olhamos as nossas propagandas, o que elas estão preocupadas? Que nós consumamos, e cada vez mais, que nós façamos o mesmo que o louco do Evangelho de hoje. Acumulemos cada vez mais, e quanto mais, melhor. E por isso o Papa então nos dá uma quarta ideia importante para a nossa reflexão. Ele diz que a ambição do ter e do poder não conhece limites. E é curioso que é exatamente isso que nós vivemos. E isso nós aprendemos
desde quando éramos pequenos. Tanto é assim que quando nós éramos pequenos, o que nós ganhávamos normalmente? Todos nós ganhamos um porquinho. Para quê? Para acumular. Acumular as riquezas que hoje vimos no Evangelho, para que depois a gente aproveite. O pai e a mãe ainda dizem assim: você junta o seu dinheirinho, que depois, quando você crescer, você vai aproveitar. Talvez nós nos perguntaríamos: será que quando nós éramos pequenos, os nossos pais teriam dito: junte o seu dinheirinho no cofrinho para daqui a pouco você dividir com os seus irmãos? Alguém ouviu? Será que nenhum de nós ouvimos os nossos pais cristãos católicos nos ensinando a partilhar e a dividir, e não com os que estão lá fora, mas com os que estão dentro das nossas próprias casas? Eu me lembro até hoje de uma cena que eu vi uma vez, quando ainda era seminarista, 2 meninos, irmãos, brincando no pátio da igreja, com um único boneco. Obviamente vocês já sabem o resultado. Era uma briga, porque um queria o boneco e o outro também. E o padre chega comigo diante do pai e dos 2 meninos e diz assim para o pai: você agora terá que comprar outro boneco, porque são 2 filhos. E o pai, com a sabedoria própria do fiel, católico, cristão, diz para o padre: não, padre, eles precisam aprender a partilhar desde que são pequenos. E é curioso porque, na verdade, nós vivemos nessa dinâmica onde nós não aprendemos mais a partilhar, nós aprendemos a acumular. Quanto mais, melhor. E é curioso porque aí nós olhamos as nossas famílias e nós vemos o grande desafio que é para ter. E nós queremos ter mais. Se eu hoje recebo 1.000, se no mês que vem eu puder receber 2.000, melhor ainda. E fazemos horas extras, trabalhamos mais, estudamos mais para que nós tenhamos mais. E aí é curioso, porque nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. E aí nós até dizemos assim: um dia eu vou aproveitar. Tanto é assim que nós pagamos a nossa previdência social para um dia aproveitar. Pagamos uma taxa alta da nossa previdência privada para um dia aproveitar. E se daqui a pouco, ao sairmos dessa porta, morrermos, não vamos aproveitar nem um centavo. E o Evangelho de hoje nos chamou de loucos. Vocês estão acumulando para quê? Podemos dizer: para, mas nós não vamos nos preocupar com o nosso futuro? Não é essa a questão, porque senão eu seria o primeiro errado, porque pago a previdência social e pago a previdência privada. Mas qual é o sentido que nos leva a fazer isso? Onde está o nosso tesouro? Naquele dinheiro que eu posso experimentar daqui a alguns anos, ou que talvez eu não experimente nada? Onde realmente eu estou acumulando as minhas riquezas, como o Evangelho de hoje nos questionava? E isso é tão forte que eu me lembro quando era pequeno que nós tínhamos uma propaganda muito interessante que era de uma tesoura do Mickey. E a propaganda dizia exatamente assim: as crianças com a tesourinha viravam para nós e diziam: eu tenho, você não tem. Nós ficávamos incomodadíssimos, porque todos nós queríamos a tesoura do Mickey. E pobre da minha mãe e do meu pai que tiveram que me dar a tesoura do Mickey. E depois era a tesoura que não funcionava bem. A antiga de mamãe e de vovó era muito melhor. Mas nós queríamos ter. E quanto mais tivéssemos, melhor. E aí é curioso que nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a vida dos nossos irmãos que nos rodeiam e nós vemos esse desejo quase que doentio de ter mais, cada vez mais, melhor. E os pais ainda dizem assim: eu preciso trabalhar para dar o melhor para o meu filho. E sai de madrugada de casa e o filho está dormindo. Volta cansadíssimo à noite e o filho está dormindo. E ele deseja dar
dar o melhor. Mas ele esqueceu que o melhor é ele e que é gratuito. Que ele não vai gastar R$1 para se dar aos seus filhos. E aí o dinheiro que ele acumulou para dar o melhor para os seus filhos, realmente ele vai dar. Porque daqui a pouco ele vai dar a melhor psicóloga, o melhor psiquiatra, porque os seus filhos não tiveram o que era gratuito dentro de casa, o amor. E nós não somos idólatras do dinheiro. E é curioso que o Evangelho de hoje nos leva exatamente a esse questionamento. Como que nós vivemos essa tentação de ter, de melhorar? Hoje nós estamos vendo a nossa igreja tão bonita, não é verdade? Eu tenho certeza que daqui a pouco tempo nós vamos encontrar uma outra coisa para fazer, não é verdade? Porque é o que experimentamos nas nossas casas. Nós arrumamos a casa, depois passa um tempo, a mulher fala bem assim: eu acho que a capa desse sofá não está boa, temos que trocar. Deu um problema no câmbio do carro, esse carro não funciona mais. Trocamos e vamos acumulando riquezas. É preciso que hoje nós compreendamos o que Paulo nos disse na primeira leitura. Na verdade, se vivemos segundo o Deus desse mundo, nós estamos mortos. E por isso Paulo chamava aos Efésios e a todos nós a vivermos segundo o nosso Deus. E ele dizia de uma forma extremamente clara: nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Peçamos hoje a Virgem Maria, ela que soube viver tendo como única riqueza da sua vida Deus e aquilo que Deus poderia lhe dar. Que pela intercessão dela e de São Judas Tadeu, todos nós sejamos capazes de diariamente pronunciar um novo não à nova idolatria do dinheiro.